Oi para você que está vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é o professor Adonelis e hoje nós vamos falar sobre romantismo. Não, nós não vamos falar sobre melação, paixão, essas coisas não. É sobre literatura. Então se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, fica ligado nesse vídeo. Como toda escola literária, o romantismo ele tem todo aí um contexto histórico que eu vou contar aqui para vocês. Bom, lá no início dos anos de 1800, o imperador da França, Napoleão Bonaparte, ameaçou invadir Portugal caso Portugal não fechasse seus portos para os ingleses. E aí Portugal se viu numa sinuca de bico, né? Não queria se prejudicar nem com a Inglaterra, nem com a França. Igual muita gente que não quer ser hoje em dia nem de esquerda, nem de direita, e não sabe nem onde tá. E aí o que fez Portugal? Procurou uma solução. Qual foi a solução? Hashtag Partiu Brasil. Dom João VI e sua corte embarcaram em um navio e se mandaram para cá, para a terra Brasília. O que acontece é que a chegada da corte gera um grande desenvolvimento do Brasil e um crescimento populacional, o que futuramente vai fazer com que, lá em 1815, o Brasil deixe de ser uma colônia portuguesa e em 1822 torne-se completamente independente. Independente, entre aspas, né? Mas independente. E o que isso tem a ver com o romantismo? Calma, eu vou te explicar. É que essa independência, né, aí do Brasil gera nos brasileiros um espírito de nacionalidade, então busca-se uma identidade para o país. E então, aí em 1836 nasce o romantismo brasileiro com a obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, que é uma obra que traz aí, o autor apresenta um sentimento de anti-lusitanismo, né? Que é, de certa forma, aí um ranço a Portugal, né? Já que agora somos independentes, a gente não depende mais de Portugal. Então é isso que é expresso, primeiramente, nessa obra que inaugura o romantismo no Brasil. Bom, e agora que já entendemos aí mais ou menos como o romantismo chegou ao Brasil, vamos ver um pouquinho de suas características. De forma geral, as características do romantismo são a subjetividade, né, que é uma visão mais pessoal do mundo. Temos o individualismo, que é a expressão de sentimentos também pessoais, geralmente utiliza-se a primeira pessoa. O teocentrismo, que é a utilização da religião, né, de Deus para a base das coisas, ou então como uma válvula de escape. Existem as idealizações, né, que são criadas a partir da fantasia e da imaginação dos autores. Esses que idealizam tudo, né? A pátria é idealizada como perfeita, a mulher ela é submissa, ela é perfeita, ela é inatingível, e o amor é espiritual, não é correspondido, né? Não é necessariamente, né, um amor recíproco, pode ser que seja, mas pode ser que não. É uma idealização exagerada das coisas. Existe também um exagero sentimental, não que idealizações já não sejam um exagero suficiente, né? Exaltam-se sentimentos que são ocasionados por impulso, como a raiva, saudade, tristeza, desilusões, são muito presentes na obra romântica. Então você já percebe que o romantismo não tem muito a ver com a palavra romance, romântico, que você conhece, que você está pensando aí. Tem muita desilusão, muita tristeza no romantismo. Então não é necessariamente amor correspondido, paixão, aquela coisa muito melosa, não. E como o romantismo chega para inovar e para desconstruir uma literatura antiga e criar uma genuinamente brasileira, né? É o que não acontece, mas a gente discute no próximo vídeo que vamos falar sobre romantismo. Existe aí uma das características muito importantes do romantismo e marcante, que é a quebra da formalidade, né? Há uma liberdade formal, ou seja, no romantismo, a escrita romântica, ela tem uma certa liberdade e está um pouquinho desligada do culto, né? Daquela coisa mais formal. Então nós percebemos uma linguagem mais informal. É claro que não é nada exagerado como hoje, mas já é, né, uma revolução para a época. Mas presta atenção numa coisa. Essas características aí que eu falei e algumas que não foram citadas, elas não foram apresentadas e utilizadas de uma vez só. Tipo, não é o romantismo todo que se utiliza todas essas características, não. Cada uma dessas características ela foi utilizada em determinado período de tempo, né? Até porque o romantismo é dividido em fases. Falando em fase, vamos entender como é que está dividido o romantismo brasileiro. Bom, a poesia ela se divide em 3 gerações. A indianista, que é focada mais em questões do índio como herói.
a ultrarromântica, que é aquela que foca na morte e no amor, né? Ultrarromântica tem uma questão mais amorosa aí no meio, e a condoeira, que tem questões, né, mais sociais, está voltada ali para o social. Já a prosa romântica brasileira é dividida em 4 partes, sendo a urbana, cujo enredo se passa no Rio de Janeiro, a regionalista, em que as narrativas se passam já no interior do Brasil, a histórica, que trata de assuntos históricos brasileiros, e a indianista, que, como na fase poética, trata do índio como um herói nacional. Lembrando que essa é a aula base sobre romantismo, em que entende-se o contexto histórico do romantismo no Brasil, algumas de suas principais características e como que ele está dividido. Haverá ainda 2 aulas sobre este assunto, romantismo, uma delas voltada às fases da poesia romântica brasileira e outra sobre as divisões da prosa romântica brasileira, então fica ligado aqui no canal. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado e principalmente compreendido bastante coisa da aula de hoje. O conteúdo escrito dessa aula você encontra aqui no link da descrição para você ler em casa, se você quiser. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe com os seus amigos. E é isso, um forte abraço do professor Donelis e até a próxima!